Amados irmãos, irmãs, queridos amigos, o Senhor nos reúne hoje. Aqui estamos por obediência à lei do Senhor. Afinal, o Senhor, no terceiro mandamento, nos pediu para consagrarmos o dia santo. Naquele tempo era o sábado. Hoje, para nós, o dia santo torna-se o domingo, o dia em que Jesus escolheu para ressuscitar. Estamos lendo a sua palavra. A palavra de Jesus Cristo é palavra de vida, a palavra que dá sentido, explicação, é o nosso manual de vida. E Jesus fala-nos hoje dessa vinha. O que vem a ser essa vinha? Essa vinha é Israel. Deus havia uma promessa, um ideal a Israel, de ser um reino onde Deus pudesse se encontrar, de ser um reino de justiça, de paz. Acontece que isso não aconteceu. Essa parábola é dirigida aos sumos sacerdotes e aos anciãos da lei. Quem eram eles? Os sumos sacerdotes eram aqueles que cuidavam do templo de Jesus, aquele antigo. E os anciãos eram mais ou menos os vereadores de Israel, aqueles que viam as leis, aplicavam as leis. Tanto é que serão os anciões junto com o Sinédrio, que irão julgar Jesus Cristo, se Jesus Cristo ele blasfemou ou não, segundo lá o Evangelho de São João. Bem, por se tratar talvez de algo do passado, que essa vinha é a terra de Israel, e a terra de Israel não cuidou bem dessa terra, não cuidou bem do culto, eles perdem. E de fato isso aconteceu. Não sei se vocês percebem, mas agora virou moda até nas igrejas cristãs. Eu nunca vi em igreja católica, porque a igreja católica não é nossa tradição estender bandeiras de estados, Nos Estados Unidos é comum você ir numa igreja católica encontrar uma bandeira hasteada no presbitério dos Estados Unidos. Mas é a tradição deles, eles são bem patriotas, eles amam a bandeira dele, mas não é comum você em outro país europeu encontrar uma bandeira hasteada, porque a Igreja Católica, como vocês sabem, ela é mais velha do que os estados modernos, A Igreja Católica ela tem 2000 anos, nenhum dos estados modernos tem essa idade. Mas Israel perde tudo. Israel deixa de existir. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele sobe aos céus. E no ano 72, os romanos vieram e destruíram tudo. Deixou de existir Israel, deixou de existir o templo de Israel. Então, isso que é uma profecia para os anciãos e sumos sacerdotes, de que eles perderiam a vinha, que eles perderiam a sua terra, de que eles perderiam o templo, torna-se realidade. E por isso é engraçado ver em igrejas cristãs aquela bandeira de Israel, Vocês já viram a bandeira de Israel? Uma bandeira branca com os traços azuis, e no meio tem aquela estrela de Davi. Aquela bandeira, ela não é do tempo de Davi, do tempo lá dos reis, é uma bandeira moderna, é uma bandeira do movimento sionista. O movimento sionista foi uma tentativa das pessoas, dos judeus, voltarem a Israel. Como é que eles fizeram isso? Eles iam lá e compravam terras, ia comprando, até chegar em 1950, eles decretaram um Estado, Já havia os palestinos lá, e eles falaram assim, agora aqui vai ser o nosso país. E aí fizeram essa bandeira. E eu acho assim até irônico quando a gente vê no altar de presbitérios, presbitérios de igreja que se dizem cristãs, ter lá a bandeira de Israel, porque aquela bandeira ela foi fundada por pessoas que não acreditam em Deus. É um movimento sionista, é um movimento laico, é um movimento que não tem a ideia de que Deus rege o mundo. Tanto é que quando esse movimento conseguiu implantar Israel, o Estado de Israel naquela terra, eles queriam que o Albert Einstein fosse o primeiro presidente de Israel, mas Albert Einstein sabiamente falou assim, não vou ser presidente disso. Então Albert Einstein, como vocês sabem, ele não é um praticante. Tanto é que os judeus praticantes, os judeus que praticam a sua religião, eles não aceitam Israel. Os judeus ortodoxos, aqueles que usam as tranças, andam de preto, as mulheres que põem peruca, que não mostram o cabelo originalmente, eles não aceitam aquele Estado de Israel, porque foi algo que Deus permitiu que fosse destruído, e agora não tem nada. Tanto é que o templo de Israel, a vinha, que é uma das vinhas que o Senhor deixou a Israel para cuidar, deixou de existir. A gente vê aquele mapa de Israel, vê aquela igreja azul, aquele templo azul ali, não é o templo de Israel. O templo de Israel estava ali, mas agora a mesquita azul é um monumento muçulmano, é uma igreja dos muçulmanos. Israel tinha perdido totalmente. E quem é irreligioso, quem acredita realmente que o templo era santo, que era o lugar de Deus, não pisa nesse lugar.
porque eles têm medo de pisar aonde só os sacerdotes pisavam, nos santos dos santos. Então nenhum judeu praticante sobe na esplanada do templo, porque eles têm medo de pisar no lugar aonde ficava a arca, e quem pisava onde ficava a arca poderia morrer. Então o Estado de Israel hoje é um Estado artificial, que já foi artificial no sentido de que não é aquele de Davi, é outro. E quem deu um voto à Minerva foi um brasileiro, tanto é, agora me fugiu o nome dele, tanto é que em Tel Aviv tem uma estátua dedicada a esse brasileiro que na ONU aprovou o Estado de Israel. Bem, mas tudo isso para dizer o seguinte, que Israel perdeu, Deus deixou de dar a sua vinha para Israel, Israel perdeu a sua nação, perdeu o seu templo, para dar agora a outro povo, aos cristãos. Naquele templo, o templo de Israel era um lugar de encontro com Deus, agora é a igreja que é o templo de encontro com Deus. Talvez essas palavras possam falar assim no nosso coração, são palavras que ecoam no passado, palavras que talvez não dizem diretamente a cada um de nós. É claro que Jesus, como está na palavra, essa palavra é direcionada aos sumos sacerdotes e aos anciãos, mas ela cabe a cada um de nós hoje sim. Por quê, Padre? Porque às vezes a gente se acha dono das coisas, a gente se acha proprietário das coisas e esquecemos essa palavra que deve dirigir a nossa vida. Nós somos administradores, nós estamos casados, até como uma pessoa fala assim, casou, pronto, acabou, agora é meu, não tem mais volta, né? E às vezes esquecemos que em relação ao casamento, em relação às pessoas, aos nossos filhos, nós não somos proprietários, nós somos administradores, né? Não somos donos de pessoas. E qual a diferença de um proprietário e de um administrador? O proprietário, talvez no seu coração, ele está acomodado. É meu, pronto, acabou, agora só vou deixar, só vou fruir das coisas, só vou pegar o rendimento. O administrador, ele está preocupado em produzir. Então, no casamento, se a gente tiver essa noção que eu não sou dono da pessoa, mas que Deus me deu para eu cuidar, a minha preocupação é muito maior. Eu me preocupo em cuidar, em amar, em proteger, como fala hoje o Evangelho, até em relação aos nossos filhos, né? A gente acha que nossos filhos, a gente é dono, a gente tem direito sobre nossos filhos, esquecemos que os nossos filhos, nós não temos direito sobre eles. O nosso filho, eles são dons de Deus, né? Não são propriedades nossas. E quando a gente tem essa visão de que as coisas não nos pertencem, é até mais fácil ir embora, é até mais tranquilo ser na nossa vida mais desapegados. É como a história de uma senhora, né, que durante muitos anos cuidava da capela e ela se achava dona da igreja, dona da imagem, dona de tudo, né? E quando alguém ia mexer alguma coisa, aquilo era um tormento para ela, porque ela se achava o dono daquilo. E quando alguém mexia a imagem assim, um tortinho, aquilo para ela era uma dor tão grande, porque parece que estava mexendo nas coisas dela. Então ela achava que aquilo era dona daquilo, e todo o sofrimento dela vinha pelo fato de outra pessoa ir lá e mexer um pouquinho a imagem. E quando a gente tem essa ideia, né, a propriedade é minha, se alguém mexer, alguém interfere, a gente fica com raiva, com ódio, né? Às vezes a gente tem aquele plano para os nossos filhos, eu quero que meu filho faça aquilo outro, e aquilo não acontece, esse sentimento de frustração domina o nosso coração, né? A gente fica triste, e aí um monte de sentimentos que são negativos vem do fato de acharmos as pessoas que nós somos donos dela. E nós esquecemos que somos administradores. Então, amados irmãos e irmãs, a nossa vida, como nós sabemos, tudo é passageiro, nada nos pertence. A nossa pátria é o céu. Que tudo aqui na terra a gente possa ter, né, essa noção de que nós somos administradores. E se nós não cuidarmos bem disso, Deus vai com certeza nos tirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu na mansão dos mortos, então ao terceiro dia subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos nos sentar por alguns instantes, elevar nossos corações a Deus. Vamos fazer nossas preces, vamos confiar em Deus. Vamos com nosso coração humilde, com o coração de quem não se acha dono das coisas, mas apenas administradores. Vamos nos colocar diante deste altar santo. Vamos consagrar o nosso domingo, tornar nossa semana santa, nossa semana protegida, que possamos fazer desse momento um verdadeiro sacerdócio, um momento de encontro com Deus, de levar com nossas mãos nossas preces, rezar pela igreja, rezar pelas pessoas que precisam, rezar pelo próximo, rezar por nossos inimigos. Vamos iniciar esta oração pedindo por este lugar santo, pela igreja, pela nova vinha do Senhor, que a Igreja Católica Apostólica Romana possa administrar bem os dons da salvação, que esse dom da salvação que o Senhor nos deu, o dom de estar com Deus, que cada bispo, cada padre possa cuidar com muita diligência, que possamos amar os sacramentos, que possamos amar a Santa Missa, que possamos cuidar muito bem e administrar bem os dons da salvação, que nossa igreja possa ser luz da terra e sal do mundo, que este lugar possa ser um lugar de consolação, um lugar de fortaleza, que as pessoas que estão tristes, ansiosas e preocupadas possam encontrar na igreja, no seu Senhor aqui presente, consolação e fortaleza. Queremos, Senhor, pedir por nossa nação, queremos pedir por nossa crise, que se o Senhor permite que passemos por alguns momentos de dificuldade em nossa vida, é para o nosso crescimento. Te pedimos, Senhor, que este momento possa nos ajudar a crescer, que possamos ser firmes na fé, que possamos não ter o coração fechado, um coração preocupado com as coisas do mundo, com o futuro, mas um coração que confia no Senhor. Queremos, Senhor, pedir que nada possa faltar à sua igreja, que nada possa faltar aos seus membros, que aqui neste lugar, onde Jesus é exaltado, o Evangelho é proclamado, possamos oferecer ao nosso Deus tudo aquilo que for digno dEle. Quero pedir, Senhor, por cada lar, por cada pessoa que aqui está, que o Senhor possa abençoar a sua casa, que a sua casa também possa ser um lugar santo como a igreja, um lugar onde Deus habita, onde o anjo da guarda está lá protegendo dos perigos espirituais e temporais. Quero pedir, Senhor, pelos nossos filhos, pelas pessoas que ainda não praticam a nossa religião, que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los, que eu possa dar testemunho na minha casa, um testemunho suave, um testemunho leve e verdadeiro, de que Jesus Cristo é o meu Senhor, que eu encontro na igreja. Quero pedir, Senhor, que o coração deles estejam abertos a um dia a voltar para a sua casa, a ouvir a sua palavra, a comungar do seu corpo e do seu sangue. Senhor nosso Deus, quero pedir pelas pessoas que estão desesperadas, preocupadas, que o Senhor possa estar com elas, fortalecendo-as e consolando-as. Quero pedir, Senhor, pelas pessoas que estão doentes. Sabemos, Senhor, que a nossa doença não vem de Ti, vem do pecado original, toda a fraqueza humana que recebemos, a nossa morte, nossas doenças, nossas fragilidades, veio pela nossa desobediência, pela desobediência do primeiro homem. Mas sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus da misericórdia, é o Deus que nos disse: batei e será aberto. Quero pedir pelas pessoas que estão doentes, enfermos, por aquelas pessoas que são próximas a mim, por aquelas pessoas que não são tão próximas a mim. Quero pedir também, Senhor, pelas pessoas que me machucaram, que me magoaram, que não cuidaram bem de mim.
quero pedir, Senhor, a justiça e a vingança. Quero pedir, Senhor, pela sua conversão e pela sua mudança, que eles possam se arrepender dos pecados que cometeram. Senhor, meu Deus, quero pedir pelos mortos, por aqueles que já se foram, que possamos ter a certeza de que para quem acredita, a vida não é tirada, a vida é transformada. E como o Senhor deu o dom à sua igreja de ligar as coisas na terra e no céu, de rezar por aqueles que já se foram, quero rezar, Senhor, pelos mortos, pelos paroquianos que já se foram, pelos nossos benfeitores que ajudaram a construir esta igreja, que mantém esta igreja, que o Senhor possa acolhê-los no reino dos céus, perdoar todas as suas faltas. Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de que, atentos à sua palavra, possamos ter um coração que não vê as pessoas que nos circundam, as pessoas que nós amamos, como propriedades nossas. Que possamos vê-lo que possamos ser administradores, que possamos cuidar dessas pessoas, amá-las profundamente. Queremos agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom que as pessoas estão ao nosso lado, pelas pessoas que amamos, que estão ao nosso lado, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Dai-me, Senhor, um coração capaz de perceber neles um presente de Deus. Senhor, nosso Deus, neste domingo, que o Senhor possa atender às nossas preces, essas que falamos em viva voz, e aquelas que temos em nossos corações. Por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.